Olá? Bom, hoje a gente vai fazer uma imersão, assim, profunda num sentimento que, olha, acho que muita gente conhece, mas que é difícil de escrever com tanta força, né? O bloqueio criativo. Exato. Aquele momento que trava tudo. Pois é. E a nossa fonte hoje é um texto muito expressivo, sabe? É quase um grito preso. O nome é O Vazio Abissal da Criação. Um título forte já. Muito. É um monólogo bem carregado de emoção, que explora essa angústia da falta de inspiração de um jeito, assim, visceral mesmo. Uhum. E a nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco a intensidade disso, sabe? Entrar nas metáforas, na crueza que ele usa para falar dessa ferida mental, como ele chama. Entendi. Mergulhar nesse sentimento mesmo. Isso. E para a gente já sentir um impacto, olha só a exclamação que abre o texto. O silêncio. Ah, o vazio abissal. Puxa, já começa com tudo. Totalmente. Já coloca a gente no centro do drama. Vamos ver como é que ele começa a descrever essa sensação logo depois. Então, o texto não fala de um vazio simples, tipo, ai, tô sem ideia hoje. Não. A descrição é bem mais forte, quase física. Como ele coloca. Diz assim, olha, o vazio é uma ferida aberta na minha mente que se recusa a sangrar palavras. Nossa, uma ferida aberta. E logo depois a imagem fica ainda mais intensa. Sou um poço seco sob o sol inclemente da necessidade criativa. Uau. Poço seco sob o sol. Essa imagem da ferida que dói, mas não sangra o que deveria, né? As palavras. E o poço esgotado, com essa pressão imensa em cima. É uma forma muito poderosa de começar. Dá uma sensação de dor, de impotência extrema, né? Exato, uma impotência que dói. Sem dúvida. O fascinante aqui é justamente a força dessas metáforas logo de cara. Chamar o bloqueio de ferida aberta. Isso tira ele daquela categoria de, um incômodo, né? Um não tô inspirado hoje. Sim, vira algo bem mais sério. Vira uma dor ativa, constante. É como se fosse uma lesão psíquica mesmo ali, sabe? Latejando. E esse é o ponto crucial que o texto traz, né? É uma ferida que se recusa a sangrar palavras. É isso que é terrível. Exato. Quer dizer, existe a dor, existe a pressão ali dentro, mas a capacidade de expressar, de botar essa dor para fora ou qualquer outra ideia através da criação, tá bloqueada. A válvula de escape emperrou, sabe? Entendi. A dor não encontra saída. Não encontra vazão. E a imagem seguinte, a do poço seco sob o sol inclemente da necessidade criativa, nossa, complementa isso de forma brilhante. Como você vê essa imagem? Bom, o poço seco por si só já é um símbolo claro de esterilidade, né? Falta de recurso interno. Mas aí vem o sol inclemente da necessidade criativa. Isso adiciona uma camada quase de tortura. Verdade. O sol batendo ali. Esse sol pode ser a pressão de fora, prazos, expectativa dos outros, ou, e talvez isso seja até mais comum, a urgência interna do próprio criador, né? Aquela necessidade quase física de produzir, de se expressar. Aquela coceira interna, né? Isso. E essa pressão, esse calor implacável, ele não faz a água brotar do nada. Pelo contrário, ele só ressalta a secura, ele torna a falta de ideias ainda mais evidente, mais desesperadora. A necessidade está lá, queimando forte, mas o poço continua seco. Que agonia. É quase como se a própria necessidade de criar estivesse, ironicamente, ressecando ainda mais a fonte. Entendi. Então, a pressão, seja de dentro ou de fora, não só não ajuda, como piora, torna a falta ainda mais insuportável. É uma sensação de impotência muito gráfica, né? Muito bem descrita. Exatamente. E o texto não fala aí, ele vai além. Ele se volta para a própria mente, que é a ferramenta principal de quem cria. E aqui, olha, a coisa fica realmente interessante, porque ele faz um contraste brutal. Que contraste é esse? Ele lembra daquela ideia de antes, sabe? Do motor superaquecido de ideias a ponto de me dar enxaquecas de tanto processamento. Era um excesso, talvez até doesse, mas era um excesso produtivo. Aham, tinha coisa ali. Tinha.
Agora, essa mesma mente é descrita de um jeito completamente oposto. Muda, fria, obstinadamente dormente. Muda, fria e dormente. O oposto total. Total. E ele vai além. Ele acusa diretamente com uma carga emocional bem forte. Ela me trai. Ela me prega a mais vil das peças. Nossa, personifica a mente como traidora. É quase como se a própria mente, que era a fonte de tudo antes, tivesse virado uma inimiga pessoal. Como é que a gente pode entender essa inversão tão dramática? Olha, se a gente conectar isso com o quadro geral que o texto está pintando, essa inversão parece ser um ponto central da angústia toda. Aquilo que antes definia a pessoa, né? A fonte do poder criativo dela, mesmo que esse poder viesse com o efeito colateral das enxaquecas, agora se transforma na origem de uma angústia completamente diferente, a da ausência total, da paralisia. A mente, que era hiperativa, agora está dormente. É uma imagem muito forte, essa dormência. E essa forma de descrever, essa personificação da mente como alguém que age de propósito, me trai, prega a mais vil das peças. Isso revela a profundidade do conflito interno. Não é visto como uma simples falha mecânica, tipo, o motor quebrou. Não é só um problema técnico. Não. É percebido como uma traição ativa, sabe? Uma sabotagem vinda de dentro. Que coisa! Isso toca num ponto muito sensível para qualquer pessoa que depende muito da atividade mental ou criativa para o seu trabalho, para sua identidade, para o seu senso de propósito, né? Com certeza. Quando a sua principal ferramenta, sua mente, sua capacidade de gerar ideias parece não só parar de funcionar, mas se voltar contra você, a sensação de vulnerabilidade é gigantesca. Imagino. Não é só sobre não conseguir produzir algo para fora, entende? É sobre sentir que uma parte fundamental de você mesmo foi desligada, silenciada. Ou pior, se tornou hostil. Hostil é uma boa palavra. A frieza e a mudez dessa mente dormente contrastam de um jeito violento com o calor e o barulho do motor superaquecido de antes. Isso torna a perda, o vazio, ainda mais agudo, mais doloroso. É como se o próprio centro da identidade da pessoa se voltasse contra ela. Assustador, né? Muito. E essa sensação de perda, de traição interna, leva a voz do texto, o eu lírico, né, a buscar causas, a tentar entender o porquê disso tudo. Ele começa a questionar a fonte da inspiração, que muitas vezes a gente personifica como a musa, né? A famosa musa. Isso. E as perguntas são carregadas de dúvida, olha só. Acaso a musa me abandonou? Fugiu? Fechou a porta da despensa criativa e levou a chave? É uma imagem de abandono, assim, de propósito. Ela foi embora e trancou a porta. Mas logo depois vem outra hipótese, talvez até mais sombria. Será que ela ainda jaz em sono profundo, um sono de morte? Sono de morte. Pesado. Muito. E enquanto essas perguntas ficam no ar, a descrição da espera é angustiante. A alma que se contorce de agonia na vigília, esperando um despertar que talvez nunca venha. O que essas diferentes ideias sobre a musa dizem pra gente sobre como ele percebe esse bloqueio? Olha, isso levanta uma questão importante sobre como a gente costuma pensar sobre inspiração, né? A figura da musa, essa coisa meio mítica, representa uma fonte externa de criatividade. Sim, algo que vem de fora. Quando o texto pergunta se a musa abandonou ou levou a chave, ele está colocando a responsabilidade, a causa do bloqueio, fora do criador. É um ato de abandono por parte de algo externo. É quase como dizer, a culpa não é minha, fui deixado para trás. Faz sentido. Tirar o peso de si. Por outro lado, a ideia dela estar em sono profundo, talvez um sono de morte, é um pouco diferente. Sugere algo mais passivo, sabe? Uma ausência que pode ser temporária ou definitiva, mas não necessariamente uma ação deliberada contra o Criador. Entendi a diferença. É uma ausência, uma dormência, que acaba espelhando a própria mente dormente que ele descreveu antes. Mas, no fim das contas, as duas hipóteses levam ao mesmo resultado prático, né? Falta inspiração e sobra agonia na espera. Pois é, a angústia continua. Mas aí o texto dá uma virada fascinante. Ele introduz uma ideia muito mais complexa, quase contraintuitiva. Como assim? Depois de questionar a musa, a voz no texto pergunta se esse vazio não seria um castigo de um criador,
Bom, até aí parece uma linha de pensamento mais comum, né? Uma busca por culpa, por razão. Sim, procurar um motivo, um castigo. Só que aí vem o paradoxo. Ou seria esse vazio um alívio insidioso? Um alívio. Poxa, alívio de quê? Alívio? Como assim? Alívio do vazio? Estranho, né? Mas o texto mesmo responde. Um alívio da torrente incontrolável de visões, emoções e narrativas, que, mesmo que estivessem lá, presentes, o criador se sentiria impotente para descrever. Uau! Quer dizer que ter a torrente de ideias também é um sofrimento. Exato, isso é realmente profundo. O que isso sugere é que o próprio ato criativo, mesmo quando está fluindo com intensidade, não é um passinho no parque. Ele também é descrito aqui como uma forma de sofrimento. Entendi. Uma torrente incontrolável, uma batalha para conseguir dar forma àquele caos interno, uma luta constante contra a inadequação da própria linguagem, da técnica, para conseguir expressar o que se sente, o que se vê. A dificuldade de colocar no papel, na tela, na música. Justamente. Então, o bloqueio vazio, nesse sentido, poderia ser visto de uma forma quase perversa, como uma pausa involuntária dessa luta exaustiva. Um alívio. Não porque seja bom, mas porque a alternativa à criação intensa também é dolorosa, desafiadora. Caramba. Mostra uma relação muito complexa, muito ambivalente com o próprio processo de criar. Que complexo isso. A ideia de que até o excesso criativo, a tal torrente, tem seu próprio tipo de sofrimento. A ponto do vazio poder ser visto mesmo que de forma insidiosa como um alívio. Essa dualidade é incrível. A criação vista quase como um fardo desejado. Exato. Um fardo que no fundo se quer carregar. Então, diante dessa complexidade toda, qual é a conclusão a que chega a voz no texto? O que tudo isso significa para ela, no final? A conclusão é surpreendente, mas também muito enfática. Funciona quase como uma declaração de princípio, sabe? Uma escolha clara diante dessas duas formas de sofrimento, o da criação e o da ausência dela. E qual é a escolha? O autor afirma, assim, categoricamente, que prefere 1000 vezes o sofrimento que vem junto com a criação. Ele usa termos fortes para descrever essa preferência. O caos do excesso, a loucura da abundância, a dor da transcrição imperfeita. Caos, loucura, dor, palavras intensas. Muito. E ele diz que tudo isso é preferível à quietude paralisante do bloqueio. E a frase final que resume essa escolha é impactante. Prefiro tudo isso do que esta paz de cemitério que me rouba a voz e o propósito. Paz de cemitério. Uau! Que imagem! Essa escolha final é extremamente reveladora sobre o que a criação significa para essa voz, né? Porque alguém escolheria conscientemente o caos, a loucura, a dor, em vez da paz. É a grande questão. Porque, como o próprio texto deixa claro, a paz que o bloqueio oferece não é uma paz de verdade, uma paz boa, revitalizante. É uma paz de cemitério. Essa imagem é crucial. Sim, ela diz tudo. Ela associa o silêncio criativo à morte, à ausência de vida, de pulsação, de significado. Diz que rouba a voz e o propósito. Isso demonstra, sem deixar dúvida, que, para essa perspectiva, criar não é só um hobby, uma atividade opcional. É algo essencial. É uma necessidade vital, algo ligado de forma intrínseca à própria identidade, à razão de ser da pessoa. Entendi. Faz todo sentido agora. Portanto, a luta, a dificuldade, a dor da transcrição imperfeita, tudo isso, por mais difícil que seja, ainda é um sinal de vida, de engajamento com o mundo e consigo mesmo. É preferível a aniquilação do eu criativo que o vazio representa. Mesmo doloroso é estar vivo. Exatamente. A intensidade da linguagem usada aqui, paz de cemitério, reforça demais essa ideia. Ela compara o bloqueio criativo a uma forma de morte existencial. Nesse contexto, abraçar o caos do excesso e a dor da transcrição imperfeita não é masoquismo, não. Não é gostar de sofrer. Não. É, na verdade, escolher a vida, mesmo que seja uma vida difícil, cheia de luta. A ausência de criação é vista como um destino pior do que qualquer sofrimento que o processo criativo possa trazer.
É a escolha pela luta da existência em vez da paz da não existência. Faz todo sentido quando a gente olha por esse ângulo. Aquela ferida aberta do início, né? Mesmo doendo, ainda é um sinal de que tem algo vivo ali, pulsando, querendo sair. Enquanto essa paz de cemitério é o silêncio final, a ausência completa. É uma perspectiva muito intensa sobre a importância da expressão. Muito intensa, sim. Então, só para a gente amarrar a nossa conversa sobre esse texto tão potente, a gente começou vendo o vazio criativo, descrito não como uma falta qualquer, mas como essa ferida aberta que dói e um poço seco sob a pressão da necessidade. Isso, as metáforas iniciais. Depois, a gente explorou como a mente, antes aquele motor superaquecido, é vista como uma traidora fria e dormente, gerando uma crise de identidade forte. A traição interna. Acompanhamos a busca por explicações com a figura da musa e a dúvida entre ela ter abandonado ou estar num sono de morte. E também aquela ideia complexa, paradoxal, do vazio como castigo ou até um alívio insidioso da própria criação. O paradoxo do alívio. E por fim, chegamos nessa escolha surpreendente, mas que faz sentido dentro da lógica do texto, a preferência pelo caos e pela dor da criação em detrimento da paz estéril do bloqueio, que é vista como essa paz de cemitério, uma morte simbólica da voz e do propósito. Exato, um resumo perfeito da jornada do texto. E eu fico pensando que essa forma tão dramática, tão visceral de descrever o bloqueio, mesmo sendo focada na experiência artística, talvez possa ressoar de formas diferentes em muita gente, né? Com certeza. Afinal, quem nunca se sentiu paralisado, bloqueado em algum momento? Seja para fazer uma tarefa difícil no trabalho, para tomar uma decisão importante ou até emocionalmente, né? Sentir algo forte, mas não conseguir colocar em palavras ou ações. Sim, essa sensação de impotência, de ter algo essencial preso dentro e que não sai. Isso, ela tem uma certa universalidade, eu acho, mesmo que aqui ela seja expressa com uma intensidade e uma linguagem muito, muito particulares. Exatamente. O texto, apesar de não ser longo, consegue capturar uma profundidade existencial que o bloqueio, seja ele criativo ou de outro tipo, pode atingir para quem sente que sua expressão, sua ação, está impedida. E a força da linguagem é o que faz isso. As metáforas, né? O uso constante de metáforas tão físicas, tão corporais, ferida, poço seco, motor, traição, sono de morte, cemitério é o que torna a descrição tão impactante, tão memorável. O texto consegue comunicar um estado interno que é por natureza muito difícil de articular. Especialmente quando a ferramenta principal para articular a palavra, a ideia, a ação, parece ter falhado ou se voltado contra a gente. É verdade. E tem um ponto interessante para a gente pensar nisso tudo. A própria intensidade, sabe? A riqueza das metáforas, a força poética que ele usa para descrever essa ausência, esse vazio. Isso tudo é, de certa forma, uma prova paradoxal de que o motor criativo, a capacidade de expressão, não está totalmente morto. Interessante isso. Mesmo no auge da crise, ele ainda busca formas e formas muito poderosas de se expressar, de comunicar a própria condição. A própria descrição desse vazio abissal é, em si mesma, uma criação verbal muito significativa. É como se a necessidade de se expressar fosse tão básica. Tão fundamental que até a incapacidade de criar vira tema para a criação. É um paradoxo fascinante. Nossa, isso nos leva a um pensamento final bem interessante, algo para a gente talvez refletir um pouco mais, considerando toda essa agonia que o texto descreve sobre o silêncio, sobre a falta de palavras, sobre a voz roubada pela paz de cemitério. Sim. Será que o próprio ato de articular essa dor, esse vazio de um jeito tão visceral, tão poético, tão intenso como foi feito aqui, será que isso não é paradoxalmente uma forma potente de criação em si? A descrição do vazio como criação. Será que dar nome ao abismo, descrever a ferida, mesmo que com palavras de desespero e angústia, não é já um jeito de quebrar, ainda que um pouquinho,
esse mesmo silêncio? Quebrar o silêncio falando sobre ele. Fica a reflexão, né? Até que ponto a expressão da falta pode ser ela mesma uma presença significativa, um ato de resistência contra o próprio vazio?